Você tem dúvidas sobre como debitar e creditar? Então fica nesse vídeo comigo até o final, porque eu, professora Stephanie Kalinka, vou trazer para você alguns pontos relevantes da escrituração contábil. Isso mesmo, até porque o termo correto, adequado de ser utilizado por nós profissionais para débito e crédito é, na verdade, escrituração contábil. E aí você já pode até começar tirando onda aí onde você trabalha, ou quem sabe numa entrevista de emprego, onde ao invés de falar que você domina débito e crédito, você pode falar que você domina escrituração contábil, que nada mais é que uma rotina contábil que representa uma técnica da ciência contábil, onde nós registramos os fatos que acontecem dentro das empresas. Eu ainda quero reforçar com você que esta é a rotina mais importante. Por quê? Porque é por meio dos lançamentos contábeis, da escrituração, então contábil, que se dá todas as demais rotinas do departamento contábil. Por exemplo, não tem como elaborarmos uma demonstração contábil sem que antes haja a escrituração. E aqui independe se essa escrituração ela é feita de forma manual, ou seja, você debita e credita manualmente, ou se ela vem importada de um outro sistema, ou se você trabalha com um sistema ERP, onde as informações são integradas. Independente do formato que a escrituração contábil ela é executada, ela é de fato a rotina mais relevante do setor contábil. E por isso, é claro, você precisa saber executá-la. E eu vou trazer aqui nesse vídeo para você alguns pontos de fato relevantes para essa rotina. Então eu quero te convidar a acompanhar aqui comigo cada ponto desse, que eu vou trazer no total 6 pontos, hein? Então já pega papel e caneta, se você ainda não pegou, corre lá, mas pausa o vídeo para você não perder nada. Então bora lá para o primeiro ponto relevante da escrituração contábil. O primeiro ponto relevante que eu trago aqui para você é você conhecer o perfil das empresas que você precisa escriturar. O que significa isso? É você saber qual é a operação daquela empresa, o que ela faz, qual é o objeto social dela, qual é o regime tributário dela, quantos colaboradores tem naquela empresa. Tudo isso são informações que vão te ajudar na hora de executar de fato a escrituração contábil. Então, de forma prática, como você faz isso? O objeto social você consegue abrindo o contrato social de cada empresa que você tem para escriturar. E aí você pode fazer aqui, abrir uma planilha de Excel, colocar o nome das empresas que você atende, colocar o objeto social que você pegou lá do contrato social, o número de sócios você também consegue pegar lá no contrato social, dentre outras informações que são relevantes que estarão lá no contrato. Além disso, você pode buscar aí com o setor fiscal, o departamento fiscal, qual é o regime tributário. Com o DP você pode buscar a quantidade de funcionários, de colaboradores que tem na empresa. Isso é claro se você aí não for responsável por tudo na empresa. E aí, se você também faz a parte de departamento pessoal, além do fiscal, você também já tem todas essas informações e, é claro, facilita e muito você colocar essas informações lá numa planilha. Eu dei como dica uma planilha, mas de repente, no local que você trabalha ou irá trabalhar, tem um sistema de gestão já com essas informações. O fato é que você precisa ter essas informações para compreender melhor cada empresa que você atende. E essas informações que eu elenquei, de fato, são importantes quando você recebe uma informação de um fato que aconteceu na empresa para lançar. Então, essas situações ajudam e muito. Você ter acesso a essas informações é fundamental. O segundo ponto relevante em relação à escrituração contábil está muito vinculado com o primeiro, que é você conhecer as normas contábeis que devem ser aplicadas para cada empresa que você tem na sua carteira. Como assim? Cada empresa que você tem para fazer a escrituração precisa utilizar uma norma.
Pode acontecer de a maioria ou todas as empresas da sua carteira utilizarem a mesma norma, mas nem sempre é assim. Então, o que você precisa saber é o tipo de entidade que você tem para cada empresa. Então, a empresa A que você atende, ela é uma microentidade? Ela é uma pequena empresa? Ela é uma empresa de médio porte, de grande porte? Você precisa saber essas informações, que a gente fala de tipo de entidade. Qual é o tipo de entidade, tipo de empresa que você tem na sua carteira? Pode, inclusive, ser uma empresa sem finalidade de lucro. Então, lá naquela planilha que eu dei como dica, no primeiro ponto, inclua uma coluna onde traga essa classificação de cada empresa que você tem para escriturar. E depois dessa classificação, aí sim, você vai colocar nessa mesma planilha qual é a norma que deve ser utilizada. Exemplo, uma microentidade, nós devemos utilizar a NBCTG 1002. Já uma pequena empresa, a gente tem que utilizar uma outra norma. Então, você tendo essa informação, vai ser mais fácil até mesmo para saber o que você precisa focar para estudar, que norma você precisa conhecer primeiro. No Brasil, é muito comum, dentro dos escritórios de contabilidade, a maioria, ou se não até todos os clientes, acabarem sendo clientes que a gente classifica como microentidade, que são aquelas empresas que têm receita bruta anual de até 4.800.000 reais. Mas aí tudo depende do local onde você vai trabalhar, do tipo de escritório contábil que você vai trabalhar. Então, tradicionalmente, os escritórios pequenos podem ter como clientes apenas microentidades. Escritórios maiores já podem ter pequenas empresas, empresas de médio porte e de grande porte. Então, tudo vai depender aí de onde você vai atuar. O fato é que, além de saber qual é a norma de cada empresa que você teria para escriturar, você vai precisar fazer a leitura delas. Não tem como fugir disso. Então, fazer a leitura dessas normas e entender o que tem por detrás delas é fundamental. E aí, o terceiro ponto que eu trago como relevante para a escrituração contábil está relacionado com norma, que é você fazer a leitura da ITG 2000, porque independente do tipo de empresa que você tem, você vai precisar também fazer a leitura da ITG 2000, que vale para todo tipo de empresa, e é uma interpretação emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade que fala de escrituração contábil. E como eu mencionei anteriormente, vale para qualquer tipo de empresa que você tiver aí na sua carteira. Então, é uma norma que você precisa fazer a leitura. Então, a minha dica é baixe essa norma lá no site do Conselho Federal de Contabilidade, coloque numa pasta do seu computador que seja de fácil acesso, ou até mesmo na área de trabalho, ou se você, assim como eu, gosta de ter as normas impressas, imprime, faz a impressão dessa norma e tenha sempre com você. É uma norma pequena, fácil de leitura, e você precisa conhecer. Então, para quem atua no setor contábil ou quer atuar, conhecer a ITG 2000 é um item obrigatório. E aí a gente vai para o quarto ponto relevante que tem relação com a ITG 2000, que é sobre documentação contábil. Então, a ITG 2000, ela traz para a gente informações sobre como escriturar. Dentre essas informações, a ITG traz que para efetuar a escrituração contábil, a gente precisa se utilizar de documentação. Então, o quarto ponto relevante é você entender que sim, é necessário você ter a documentação contábil para fazer o lançamento, mas como a própria norma menciona, esses documentos podem ser documentos internos ou externos à empresa, e você também pode utilizar relatórios, planilhas, e na falta desses documentos, você também pode se utilizar de elementos que comprovem que aquele fato aconteceu. Então, olha só o quanto é relevante você fazer a leitura da ITG 2000, que dentre essa tem outras informações super importantes. Muitos profissionais contábeis ficam apegados à nota fiscal e ficam ali incomodando o cliente. Não, eu preciso receber nota fiscal, nota fiscal, nota fiscal. Sim, nota fiscal é importante e as empresas precisam emitir, mas tem coisas que realmente não tem nota fiscal. E aí, outra coisa importante de destacar é que nós, como profissionais contábeis, precisamos registrar aquilo que acontece na empresa. Não é porque não tem uma nota fiscal que a gente não vai lançar. Se aquele fato aconteceu, a gente tem que lançar. E a própria ITG traz pra gente. Será que não tem um outro elemento que comprove que aquilo aconteceu? Então eu vou dar um exemplo prático. Não recebeu documentação do cliente, não recebeu um relatório, não recebeu
Nada do cliente informando sobre uma entrada ou uma saída que teve lá no banco. Manda um e-mail, uma mensagem pelo WhatsApp questionando o que é. O cliente respondendo, por exemplo, aquele e-mail, ele vai te dizer o que é aquela entrada ou aquela saída. Você vai utilizar aquele elemento para fazer o registro contábil, que é o elemento que o cliente forneceu para você. O fato é que você não pode deixar de registrar as coisas que acontecem. A gente precisa registrar. Claro, desde que a gente tenha um elemento para isso. A gente também não pode sair inventando as coisas. O cliente é que tem que dizer. Mas entende que, às vezes, você fica apegado a receber uma nota fiscal que muitas das vezes ela nem existe, e aí você deixa de lançar uma informação importante da empresa porque você não recebeu aquela nota. Então, fique de olho em relação a essa documentação. Eu sei que documentação contábil é algo bem crítico para o nosso setor contábil. Muitas empresas não enviam documentos e nem nenhum elemento que comprove os fatos que aconteceram. Mas a gente tem um papel fundamental nesse processo, que é explicar a importância, a relevância da contabilidade para os nossos clientes, para que de fato eles nos passem as informações para executarmos os registros da contabilidade. E assim a gente passa para o nosso quinto ponto relevante da escrituração contábil, que é você se familiarizar com o plano de contas de cada empresa. Então não existe um plano de contas padrão para a gente usar para todas as empresas, um plano de contas que é modelo para todo mundo. Não existe. Cada empresa pode ter o seu próprio plano de contas. Logo, você como profissional contábil, você como a pessoa que vai fazer a escrituração contábil das empresas, você precisa se familiarizar com esses planos. Se familiarizar significa dizer o quê? Baixar os planos, olhar todas as contas, também verificar se essas contas estão adequadas com a empresa. Lembra que o primeiro item relevante era você conhecer a empresa? Será que o plano de contas que está sendo utilizado na contabilidade para aquela empresa está condizente com as atividades, com a parte operacional dela? Então, você precisa verificar isso. Precisando de ajuste, você vai ajustar. Se não precisar, tudo bem. É você conhecer as contas, verificar se as contas estão, de fato, nos locais adequados que elas deveriam estar, com o termo adequado. Exemplo, é muito comum a gente pegar no plano de contas a palavra provisão de férias e provisão de 13º. Isso tá errado, não é provisão. Seria férias a pagar, 13º a pagar. Então essas situações você precisa levantar, mas para isso é necessário se familiarizar com esses planos de contas. E o último ponto relevante, que é o sexto, é você conhecer a dinâmica do débito e crédito. Então, sim, você vai escriturar. E o que é escrituração? É debitar e creditar. Então, você precisa a entender desse mecanismo de débito e crédito. É você entender que lá no plano de contas que eu mencionei anteriormente, você vai ter contas patrimoniais e contas de resultado. É você entender que as contas patrimoniais são as contas de ativo, passivo e PL. As contas de resultado, contas de despesas e receitas. As contas de ativo, natureza devedora. Passivo e PL, natureza credora. Receitas, naturezas credoras, despesas, naturezas devedoras. E além disso, é você entender que as contas devedoras elas vão aumentar com débitos e diminuir com crédito, e as contas credoras irão aumentar com créditos e diminuir com débitos. Isso é você entender a dinâmica do débito e crédito. Ufa! Foram 6 pontos relevantes aí que eu trouxe para você sobre escrituração contábil para te ajudar a entender melhor esse universo da contabilidade e se destacar aí no mercado de trabalho. Então vamos fazer um combinado? Assiste esse vídeo de novo, anota todas as dicas práticas que eu trouxe aqui também, coloque lá no seu dia a dia e depois me conta se elas fizeram sentido para você e se de fato te ajudaram no dia a dia contábil. Um grande abraço, espero que todas essas dicas aqui te ajudem. Até mais!